CNN Prime Time de volta. A nova rotina para os ministros do Centrão começa esta semana. André Fufuca, que assume o esporte, e Silvio Costa Filho, na pasta de Portos e Aeroportos, vão realizar reuniões de transição já a partir de amanhã. Eles resolveram antecipar a posse dos seus cargos, que está marcada para quarta-feira. Vamos a Brasília com a Gabriela Prado, que vai trazer mais informações. Gabriela, boa noite. Por que essa antecipação para já começar o trabalho? Olha, um trâmite, né, Thaís, para que eles cheguem já às pastas sabendo das políticas que estão sendo implementadas. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Então, André Fufuca disse à nossa repórter Tainá Farfan que deve se encontrar com Ana Moser amanhã. Já o Ministério dos Esportes não tinha confirmado essa agenda oficialmente, mas disse que sim, havia uma previsão das equipes, pelo menos, se encontrarem para que recebessem relatórios sobre as políticas implementadas na gestão de Ana Moser. Lembrando que, nesse caso, aí a gente sai de uma ex-atleta, uma indicação técnica, uma indicação do presidente Lula para uma indicação política que é André Fufuca, do partido PP, do Centrão do Maranhão. Pois bem, Portos e Aeroportos também tem reunião amanhã. Márcio França deve se encontrar com Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. E os aliados de França dizem que deve ser uma transição tranquila, porque os dois já se conhecem de longa data e que tem tudo para estarem afinados. Inclusive, os aliados de França dizem que o Silvio Costa Filho deve fazer uma continuação do trabalho com o Márcio França. Existe uma preocupação com a base eleitoral de Márcio França, que fica no litoral paulista, exatamente porque Portos e Aeroportos cuidava ali da situação do Porto de Santos, mas Silvio Costa Filho tem sinalizado aliados que não quer rediscutir a questão da privatização do Porto de Santos e que já há obras do novo PAC direcionadas lá para o Porto de Santos para aumentar a profundidade, fazer uma drenagem no canal para conseguir trazer navios de maior porte ali para o Porto de Santos, então que tudo isso, todo esse trabalho deve ser continuado na gestão de Silvio Costa Filho. As posses, tanto de André Fufuca quanto de Silvio Costa Filho, estão marcadas para esta quarta-feira. Lembrando que depois de uma longa novela, na última quarta-feira, o presidente Lula finalmente sinalizou quais seriam as trocas nessa reforma ministerial, reforçando então Ana Moser, ministra dos Esportes, para a entrada de André Fufuca, e Márcio França deixa a pasta de Portos e Aeroportos para a entrada de Silvio Costa Filho, e Márcio França deve ainda ficar em uma pasta que vai ser criada para pequenas empresas. Então a gente segue acompanhando, mas esse é um momento de transição, né, Thaís? A gente viu, inclusive, há pouco tempo a transição de governo, todo aquele grupo que foi montado para discutir as políticas públicas, para discutir a composição do governo, quantos ministérios teriam, e agora, já nesse segundo semestre, a gente vê uma outra recomposição, dessa vez para tentar aumentar a base aliada na Câmara, Casa Legislativa, em que o governo ainda tem minoria e passa sufoco em votações, por isso essa tentativa de trazer mais votos por meio desses representantes do Centrão. Thaís. Boa, trabalhar mais não quer demais, né, minha querida? Obrigada, bom trabalho para você aí, uma boa noite. Vou voltar aqui com a Thaís Arbex. Thaís, claro que é importante esse funcionamento, né? Brinquei agora, trabalhar nunca é demais, né? Ainda mais em pastas como essa de Portos e Aeroportos, que tem uma série de projetos importantes. Agora, tem uma pergunta mais urgente que o governo se faz, essa reforma, com essas pastas que são pastas, vamos dizer assim, que não são pastas centrais do governo, elas estão garantindo as votações no Congresso Nacional ou ainda não dá para saber? Thaís, acho que a gente vai precisar olhar para as próximas pautas no Congresso Nacional. E aí eu citaria, por exemplo, a reforma administrativa, que é uma queda de braço mais clara entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ingresso desses dois partidos na esplanada dos ministérios já contabilizava, já estava contratado que os dois partidos não entregariam as suas bancadas inteiras. Isso já estava claro, já está no pacote do contrato, vamos assim dizer. Mas é claro que o governo espera que eles entreguem pelo menos mais da metade de suas bancadas. Então, se a gente... será que Arthur Lira vai levar adiante uma reforma administrativa a fórceps, a contragosto do governo? Será que o Congresso vai aprovar offshore do jeito que eles querem ou não vai aprovar offshore do jeito que o governo quer? A gente tem os vetos ao arcabouço. Acho que tem muitas pautas que são de interesse
do governo que vão medir exatamente o tamanho dessa Adesão, decisão. né? Exatamente. O tamanho dessa adesão e da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ceder essas duas pastas que, embora não sejam centrais do ponto de vista de gestão do governo ou até mesmo de diálogo com o Congresso, são pastas que podem ser essenciais para esses dois partidos nas suas bases. Então, acho que a gente tem que olhar para frente e enxergar se essas pautas elas vão seguir adiante e vão seguir adiante como quer o governo, Thaís. Tem um ponto importante que os dois partidos que foram contemplados, eles não têm uma adesão total ao governo, né? Têm se declarado independentes. Então, talvez projeto por projeto haja uma base diferente. Thaís, a gente vai contar com a sua leitura, minha cara, e antecipação sempre aqui na programação. Até já.